Bem-vindos, bem-vindos. Vamos para mais um vídeo sobre Reiki, especificamente sobre uma técnica que eu ensino nos cursos presenciais à distância, que é o trabalho do reikiano em desenhar os símbolos, certo? Desenhar no papel, canetinha, lápis de cor, giz de cera, lápis aquarelável, criatividade totalmente liberada. Então é uma prática muito importante, né? Ela complementa o processo da iniciação, permite que a gente trabalhe realmente com os símbolos. O Reiki tem as qualidades, né, do Reiki: energia física e energética, emocional, mental, espiritual. Então isso aí tudo está interligado ali com os símbolos, e é uma atividade muito divertida, muito interessante, que a gente pode executar, né, em casa ou nos cursos presenciais, né, cada um faz. Não é obrigatório, certo? Não é obrigatório, mas é uma etapa que eu considero muito importante, porque os benefícios para a gente em termos de autoconhecimento, em termos de energização, são muito grandes. Vale a pena. Vamos lá então? Então, pessoal, vamos para a segunda parte do vídeo, né, sobre desenhar os símbolos do Reiki. Desenhar. Começamos pelo material: lápis de cor, giz de cera, lápis, canetas, mais lápis de cor, né? Mais alguma coisa de giz de cera, que eu não gosto assim, eu gosto de quebrar eles. Já vem pra cá. Certo? Podemos usar réguas, né, para ajudar um pouquinho, para a gente brincar. Folhas de rascunho, né? Qualquer tipo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer, né, quando eu comecei o Reiki, qualquer papel que me caía na mão, eu desenhava, né? E ia deixando eles espalhados pela casa. Então a gente usa para treinar, né, qualquer rascunho, tá? Qualquer rascunho que aparecer, você aproveita. Depois que não precisar mais, você dobra a massa e joga no lixo, certo? Não tem qualquer problema de descartar esse material. Não vejo qualquer problema em você jogar no lixo e rasgar, embolar o papel e botar na cesta do lixo. Acho que é bem tranquilo. Embora algumas pessoas tenham certas reservas, né, achem que precisa certos cuidados, se você pensa assim, tudo bem, você pode, né, fazer como antigamente faziam nos primórdios do Reiki. O mestre, depois que os alunos treinavam, fazia uma pira ali, acendia um fogo, colocava o papelzinho lá e queimava. Eu acho um exagero. Mas as pessoas que gostam podem fazer esse tipo de coisa também, tranquilamente, né? E não tem problema algum. É mais uma crença pessoal. Aqui temos também um apontador, né? Fundamental. E aqui tem um outro papel, deixa eu pegar ele aqui, que é um papel que eu gosto muito, nós vamos chegar depois lá, que é esse papel Canson. É um papel em A3, 160 gramas, ele é um papel mais grosso, mais resistente. Às vezes ele vem com cores diferentes. Esse aqui é um tomzinho de bege, não sei se vai aparecer. Às vezes vem com algumas texturas diferentes também. Só vamos comentar sobre isso. Legal. Então aqui eu fiz alguns desenhos rapidamente, né? Tracei os símbolos aqui, eu estou de pé, fica até um pouco ruim de coordenar, mas é interessante para a gente ver, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos começar aqui, deixa eu achar aqui primeiro. Pronto. Começamos pelo primeiro símbolo, né? O Shokurei. Depois nós temos o Seireki. Depois nós temos o Honsha Shonen. E o Daikomyo, que eu coloquei aonde? Vamos achar de novo. E aqui temos o Daikomyo tradicional. Legal.
Eu escolhi começar com essas canetinhas porque elas são interessantes por esses chanfrados que a gente faz, né? Por essa variação essa graduação de espessura da linha, tá? A gente consegue fazer alguns efeitos, né? Então um pouco mais fica um pouquinho mais interessante o símbolo, certo? Mas você vai fazer o traçado, né, com lápis de cor, com caneta esferográfica, certo? Vai corrigir bastante ele no começo. E aqui eu marquei também alguns pequenos erros, né? O primeiro deles, o ideal é o seguinte: quando você estiver trabalhando com um símbolo, trabalhe com esse símbolo. Não misture. Né? Não entre na sintonia, não entre na vibração de outro símbolo. Encha a folha toda só com um símbolo, só com chocorrei no caso. Faça médios, pequenininhos, né? Experimente, alongue. Faça uma brincadeira bem divertida, leve de uma forma lúdica o trabalho de desenhar os símbolos. E no primeiro momento, trace. Não se preocupe com forma, com correção, com nada. Trace. Quanto mais você traçar, melhor. Tá? Quanto mais você traçar, melhor. Aqui também, né, a questão de não misturar o ROM. Depois que você traçar, né, várias folhas com o chocorrei, várias folhas com o serrequi, várias folhas com o ROM, aí você começa a identificar, a observar o seu trabalho e identificar alguns erros, né? Por exemplo, esse aqui, ele está com a linha vertical muito comprida. Esse já está com a linha horizontal aqui muito curta. Está desproporcional a colocação. Esse aqui alongamos demais essa linha. Aqui também. Aqui está fora de padrão. Este também. Esse aqui já está melhorzinho, embora essa curvinha aqui muito suave não seja padrão do ROM, do chocorrei. Né? Nesse caso aqui do Daikomil, essa primeira partezinha não tem a perninha, só tem na segunda. Então a gente começa a identificar os erros, né? E vai corrigindo, certo? Corrigindo o alinhamento deles, corrigindo a posição. E nós vamos aos poucos melhorando. E depois a gente pega, né, essas canetinhas aqui para fazer esse tipo de atividade, né? De preferência um por página, para a gente ter bastante espaço para experimentar. A gente ainda vai errar, vai passar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas a gente vai aos pouquinhos corrigindo. Esse serrequi já ficou muito bom. Esse chocorrei está razoável, embora aqui esteja um pouquinho suave, embora as linhas não estejam muito bem feita o círculo, mas já ficou legal. Esse Daikomil já ficou mais ou menos. Embora ele apresente aqui, ó, a gente pode observar, ó, ele foge um pouquinho da linha. Então são coisinhas que a gente vai corrigindo aos poucos, né? Para traçar o símbolo corretamente, é importante traçar o símbolo corretamente, certo? Então é toda uma tarefa de desenvolver. Fazer essa atividade vai te colocar em sintonia com o símbolo, com a vibração dele, com a energia que ele está ligado dentro do Reiki, né? O Reiki tem as qualidades de energia Reiki, energia física, física e energética, emocional, física e energética é o chocorrei, emocional o serrequi, mental o ROM e espiritual o Daikomil. Então nós temos essas qualidades.
Por isso que é importante a gente não misturar na mesma folha, né, símbolos diferentes, para que a gente fique dentro dessa vibração, para que a gente mantenha um padrão, certo? Então, desenhar, traçar um papel, nos coloca em sintonia, nos mostra essa questão de erros, né, que a gente pode começar a observar por que nós estamos errando. Então, esses aqui eu fiz de propósito, né, fora de forma, muito longos. Aqui, por exemplo, né, ele acaba ficando, ó, com esse lado um pouco maior. Então, toda essa questão de proporção, de partes do símbolo, isso tudo a gente vai identificando e vai, né, até fazendo um trabalho de identificar esse tipo de desvio, né? Por exemplo, aqui a gente está tentando trazer coisas profunda demais, né? Está muito vertical essa linha, ela desce muito. A dificuldade em espiralar, né? A dificuldade de concentrar a energia no ponto. A mão está tremendo, mas é um reflexo da energia dentro da gente. Então a gente começa a perceber esses detalhes, né? Quando traçamos um símbolo faltando pedaços, muito assim, muito assado, falta de foco, certo? Principalmente com o ROM, né, que é mental, falta de foco mental, falta de concentração, que é exigente, um símbolo para ser desenhado, o ROM é bem exigente. Então tudo isso aí a gente vai observando nesse desenvolver. São etapas de trabalho, tá? Você pode fazer isso antes da iniciação e depois. É interessante porque você percebe a diferença. Depois que você recebe a iniciação, o fluir do símbolo e o fluir de energia é diferente. Posso fazer isso aqui no computador? Né? Se eu tiver um tablet com ferramenta de desenho, ou uma tela sensível ao toque, ou até uma mesa digitalizadora? Pode, mas é diferente. Por quê? Quando você está traçando no papel, quando você está traçando usando uma caneta, com todo cuidado, com toda atenção, com toda uma preparação, a gente fala que você está escrevendo com Ki. Lá no livro, o grande livro dos símbolos do Reiki, o Maki Kusaki fala sobre isso, escrever com Ki. O que é? É impregnar o papel com energia. E no caso, nós estamos impregnando o papel com Reiki. Certo? Isso é muito benéfico para uma outra atividade, que aí eu vou mostrar para vocês aqui, que é onde entra, né, a parte mais lúdica, talvez, do trabalho, a parte mais lúdica, e é onde a gente aproveita os recursos de lápis, caneta, giz de cera, pode usar um lápis aquarelável, né, alguma coisa assim. E aí você faz o símbolo, mas dando vazão tanto na parte de cor quanto na parte de criatividade. Esse aqui é um símbolo do celta, é o Phagos. Esse aqui já é um símbolo do Karuna, é o Shanti. E esse aqui, na folha A3, é um Zonar. Certo? Esse aqui é um símbolo, é um trabalho antigo, tá todo borradinho que eu fiz. Antigamente eu dava de presente para os alunos, né, nas aulas presenciais, porque eu sempre reservava um momento da aula para a gente fazer esse trabalho. O aluno escolhia um dos símbolos do sistema que tivesse sido ensinado, fazia com uma folha grande, bem trabalhadinho, e levava para casa. E às vezes eu dava de presente alguns dos meus, que eu faço regularmente, né, para eles também. Por quê? Porque esse trabalho aqui, nesse caso, como é uma folha A4, muito simplesinha, não vale a pena. É mais para a gente treinar também, para desenvolver a sensibilidade e para se permitir, né? Para se permitir. Mas quando a gente vem para uma folha como essa, a gente pode depois fazer um quadro, mandar emoldurar, dar de presente para um parente que goste, dar de presente para alguém que precise. Por quê? Porque vai estar impregnado com a energia do sistema. E cada vez que você pensar, que você lembrar disso aqui, você está mandando energia de novo e você está ativando.
Então a pessoa às vezes coloca na sala, coloca num quarto, coloca numa sala de meditação, ela está se beneficiando dessa conexão. Isso é muito importante, é um trabalho muito útil que a gente pode fazer, né, para colaborar com as pessoas. Certo? Então, divirta-se. Divirta-se. É um processo bem lúdico, bem divertido, que você erra, que você acerta, que você corrige, que você vai dando vazão um pouquinho, né, para a sua criatividade. Então vai cumprindo essas etapas, né, de se ligar com o símbolo, de se ligar com a energia, de trabalhar a qualidade da energia que o símbolo representa em você, né, dentro de você. E depois a gente começa a permitir esse fluxo de energia colorida que vai trabalhar com a gente também. Algumas pessoas gostam de dar cor para os símbolos do Reiki. Eu fazia isso um tempo atrás, repetia algumas cores, mas depois, à medida que eu comecei a trabalhar e observar, eles se manifestam nas mais variadas cores, eles se manifestam dessa forma. Nos atendimentos, nos envios à distância. Ou seja, se a nossa mente não impor limitação, né, se o nosso ego não estiver presente, o que se manifesta é o que a pessoa está precisando, são os tons que a pessoa está precisando trabalhar, e cada cor tem um trabalho. A gente pode usar a cromoterapia como base ou ir intuitivamente. Então, essa manifestação colorida, essa manifestação de energia, esse trabalho com Ki, né, com a energia do sistema, é muito importante para quem está começando, né, e para quem quer se desenvolver, para quem quer usar o sistema de energia como autoconhecimento, como uma ferramenta de evolução, de energização. Então, se torna fundamental esse trabalho. Eu enfoco isso desde o começo, né, com os alunos. Tá? Muitos fazem, gostam, depois me trazem as obras, me mostram, e é muito legal de ver. Muito legal de ver também as explicações que cada um coloca, porque usou aquela cor, ou porque fez um efeito diferente, né, ou para quem deu de presente. Então é algo assim que deixa a gente feliz de ver a dedicação, né, e o envolvimento com a energia. Tá? Se você não fez, não foi ensinado, ou não gostou muito, não tem problema. Não tem problema. Mas é uma etapa do aprendizado que é uma etapa interessante, é uma etapa que a gente precisa passar. Vivemos numa época rápida, né? Tudo fast food, tudo para ontem, mas quanto mais tempo você se dedicar a isso, mais você está se trabalhando consciente e inconscientemente, e mais você está aproveitando, né? Você está se beneficiando do trabalho. Essa é uma forma que eu vejo útil de se usar os símbolos do Reiki, sem imposições, sem limitações, bem tranquilo, certo? Então era isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês agora, né? Tem bastante lápis aqui, lápis antigos aí que foram ficando, que eu fui juntando, e tem mais uma caixinha ainda guardada. E a gente aproveita, né? A gente aproveita, principalmente as folhas de rascunho. Legal? Isso pode ser feito com sistema Usui, Celta, Karuna, Amadeus, o que você tiver, certo? Shambhala é muito legal, porque Shambhala são 352 símbolos intuitivos. Então você começa a notar que depois de um tempo, você às vezes começa com um símbolo, uma ideia de símbolo, e ele se modifica. Porque esses 352 símbolos do Karuna incluem praticamente todos os sistemas que nós temos hoje. E eles vão fluindo à medida que a gente vai precisando, conforme a necessidade da gente. Então, também é um sistema muito legal de se trabalhar dessa forma. Ok? Obrigado, então, e bom divertimento, bom aproveitamento da energia.